Você já se perguntou como a oração pode transformar cada área da sua vida e liberar bênçãos que parecem inalcançáveis? Ao longo da história bíblica, encontramos inúmeros exemplos de homens e mulheres que, ao buscar a Deus com um coração sincero, receberam respostas surpreendentes e experimentaram avanços inimagináveis. Essas histórias não são apenas relatos distantes, são convites vivos para que você também descubra o poder da comunhão com o Criador. A verdade é que a oração não se trata apenas de pronunciar palavras. É um encontro pessoal com Deus, um momento de intimidade que te conecta com o seu coração e a sua vontade. Jesus nos lembra em João 15, versículo 7, que se permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, poderemos pedir com confiança, seguros de que Deus nos ouve. Com cada súplica sincera e cada ato de fé, abrimos as portas do céu para que a sua graça e suas bênçãos sejam derramadas sobre nós. Antes de mergulharmos nesses ensinamentos, quero que você declare em voz alta: hoje me aproximo de ti, Senhor, com humildade e confiança, crendo que minhas orações podem liberar bênçãos extraordinárias em minha vida. Faça dessa declaração o seu ponto de partida. Permita que cada palavra renove sua esperança e reacenda sua fé, enquanto descobrimos juntos como orar de maneira eficaz para receber bênçãos e avanços em cada área da sua existência. Vamos começar. Número 1. A base da oração: o relacionamento com Deus. A oração é aquele momento em que você se aproxima de Deus com confiança, sabendo que Ele está ali para te ouvir e te responder. Talvez você se pergunte se realmente pode falar com Ele sobre suas preocupações, seus anseios e até mesmo suas frustrações. E a resposta é um sonoro sim. A Bíblia diz em Hebreus 4,16 que devemos nos aproximar com confiança do trono da graça. E isso significa que não há barreiras grandes demais, nem culpas pesadas o suficiente que possam impedir você de falar com o Senhor. Ele está pronto para estender sua misericórdia no momento em que você mais precisa, e faz isso com um amor que não depende de seus méritos, mas sim da sua graça. Imagine um pai amoroso que te convida a se aproximar sem medo. É exatamente isso que Deus quer que você entenda cada vez que inclina seu coração para orar. Quando pensamos na oração, às vezes podemos reduzi-la a algumas palavras ditas de maneira formal. No entanto, na realidade, trata-se de uma conversa, um diálogo vivo em que você também aprende a ouvir a voz de Deus no silêncio do seu coração ou através da leitura da sua palavra. É como se ele dissesse: fale comigo, me conte o que está acontecendo, mas também escute o meu conselho. O segredo está em prestar atenção ao que Deus quer te dizer, porque assim como você abre a boca para expressar suas emoções, Ele te responde com promessas e verdades que te fortalecem. Assim, a oração deixa de ser um monólogo e se torna um encontro profundo, cheio de consolo e direção. Às vezes, ao orar, você pode se perguntar se Deus realmente está ali ouvindo naquele momento. Hebreus 4,16. Não apenas te encoraja a orar com confiança, mas também te lembra de que você está diante do trono da graça. Não é um lugar distante ou inacessível. É o próprio coração de um pai que te ama. Quando você ora, entra nesse ambiente de graça, onde seu passado não é um obstáculo para receber perdão e seu presente não é um impedimento para obter ajuda. Deus não te olha com desprezo, nem te julga de forma implacável. Pelo contrário, Ele te acolhe com misericórdia e te sustenta em qualquer situação que você esteja enfrentando. A graça é a ponte que permite que você caminhe até Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Você não precisa de méritos próprios para se ajoelhar diante dele. Se dependesse apenas de nossas forças, jamais poderíamos nos aproximar do Criador do Universo. Mas Jesus abriu o caminho para que entremos em sua presença sem medo nem culpa.
Essa graça é o que te sustenta quando tudo parece desmoronar. E é a mesma graça que te impulsiona a agradecer a Deus por cada bênção que recebe. Quando você se torna consciente de que não merece esse amor, seu coração se enche de gratidão e sua oração se transforma em uma oferta sincera. A Bíblia também nos fala, em João 15:7, sobre a importância de permanecermos em Cristo para que nossas orações sejam eficazes. Permanecer significa viver em comunhão com Ele, se alimentar de sua palavra e permitir que Ele guie seus passos. Se você ora, mas seu coração está desconectado da vontade de Deus, será difícil alinhar seus pedidos ao que Ele deseja fazer na sua vida. Quando você persevera em obediência e mantém um espírito sensível à sua voz, percebe que suas orações começam a fluir naturalmente, alinhadas aos planos divinos. Então, sua oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna uma busca genuína pela vontade de Deus. Manter um relacionamento íntimo com o Senhor requer tempo e dedicação, assim como qualquer relacionamento humano que você deseja fortalecer. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais o conhece e mais espontaneamente a oração flui dos seus lábios. Confiar que Deus é o seu refúgio te leva a encontrar consolo em suas promessas e a descansar na segurança de que Ele está contigo. Não é uma experiência esporádica. É uma amizade em constante crescimento que transforma a forma como você enxerga seus problemas e valoriza suas conquistas. A oração não apenas te protege e fortalece, mas também te ajuda a crescer espiritualmente. Cada encontro com Deus, seja na intimidade do seu quarto ou no meio de uma multidão, te molda, te ensina e te aproxima mais do coração dele. Você começa a reconhecer que depende dele para tudo, desde as coisas mais simples até os desafios mais difíceis. Essa dependência te liberta da autossuficiência e te coloca na posição correta para receber dele. Embora às vezes pareça contraditório, reconhecer sua fraqueza é o caminho para experimentar a força divina. A oração diária, constante e sincera, abre portas que você pensava estarem fechadas. As bênçãos começam a se manifestar quando sua vontade se alinha com a de Deus, e você passa a viver sob a atmosfera do céu na terra. Cada dia que você decide orar e permanecer em comunhão com Cristo, se prepara para novos avanços na sua vida. Se isso se tornar um hábito, você não apenas verá respostas às suas necessidades, mas também experimentará uma transformação interna que te aproximará ainda mais da plenitude que só Deus pode oferecer. Então, repita isso todos os dias, aproxime-se dele com confiança, permaneça em seu amor e veja como sua graça se derrama sobre você com bênçãos inimagináveis. Número 2. A humildade na oração. A humildade na oração é o ingrediente essencial que transforma nossas palavras em uma conexão genuína com Deus. Mas o que realmente significa se humilhar diante do Senhor? Tiago 4:10 nos diz claramente: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nos aproximamos de Deus com um coração humilde, reconhecendo nossa necessidade dele, algo incrível acontece. Nos abrimos para receber sua graça, sua direção e sua exaltação divina. Pense nisso por um momento. A humildade começa quando admitimos que não somos autossuficientes. Quantas vezes tentamos resolver as coisas sozinhos, acreditando que temos tudo sob controle? Mas na oração, o primeiro passo é reconhecer que precisamos de Deus. Não sabemos tudo, não podemos tudo. Dependemos da sua orientação, da sua provisão e, acima de tudo, do seu amor. Esse reconhecimento não é fraqueza, é sabedoria. É entender que, diante da grandeza de Deus, nossa força é limitada, mas nele tudo é possível. A humildade também se reflete na nossa atitude ao orar. Não se trata de nos aproximarmos de Deus com exigências, como se Ele fosse obrigado a atender nossa lista de desejos.
Humilhar-se diante do Senhor significa reverência, submissão e a compreensão de que sua vontade é perfeita, mesmo quando não a entendemos. É dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É entregar nosso orgulho, nosso desejo de controle e permitir que Ele direcione nossos passos. Porque, sejamos sinceros, quantas vezes tomamos o controle apenas para perceber depois que deveríamos tê-lo entregado a Deus desde o início? O publicano de Lucas 18:13 é um poderoso exemplo de humildade. Esse homem nem sequer ousava levantar os olhos para o céu. Em vez disso, batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa oração, tão simples e honesta, demonstra um coração quebrantado. Não há pretensão, não há desculpas, apenas um reconhecimento sincero de sua condição e um clamor pela misericórdia de Deus. E sabe o que Jesus disse? Que esse homem foi justificado. Por quê? Porque Deus não despreza um coração humilde e arrependido. O orgulho, por outro lado, é um grande obstáculo. Ele nos faz acreditar que podemos fazer tudo sozinhos, que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas o orgulho não apenas nos afasta da comunhão com Ele, também nos fecha a porta da sua graça. Tiago 4,6 nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Assim, quando abandonamos o orgulho na oração, não apenas encontramos liberdade, mas também acesso às bênçãos que Deus deseja derramar sobre nossas vidas. E aqui vem o mais incrível, a promessa da exaltação divina. Humilhar-se diante do Senhor não é se rebaixar, não é perder dignidade. Pelo contrário, é nos posicionarmos para que Deus nos levante no momento certo. Essa exaltação pode vir de diversas formas. Paz em meio à tempestade, clareza em meio à confusão, crescimento espiritual ou até mesmo portas abertas que você jamais imaginou. A exaltação divina nem sempre é medida por conquistas materiais, mas sim por uma intimidade mais profunda com Deus, uma fé fortalecida e um coração cheio da sua presença. A humildade na oração também nos ajuda a nos alinhar com o propósito de Deus. Às vezes pedimos coisas que não fazem parte do seu plano perfeito para nós, e a humildade nos prepara para aceitar o seu não ou o seu espere. Ela nos ensina a confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos seus caminhos. O próprio Jesus nos deu o maior exemplo de humildade ao orar no Getsemane. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Sua total submissão à vontade do Pai nos mostra como devemos nos aproximar de Deus. Orar com humildade não é um ato ocasional. É uma prática diária que nos transforma. Cada vez que nos prostramos diante de Deus, confessamos nossas falhas e entregamos nossas preocupações, Ele nos molda. Ele nos torna mais parecidos com Cristo, que, sendo Deus, não se apegou à sua posição, mas se humilhou até a morte na cruz. Esse é o tipo de humildade que Ele nos chama a viver. Portanto, toda vez que orar, lembre-se de que a humildade não é fraqueza, mas força espiritual. É o caminho para a graça, para a exaltação e para a plenitude em Cristo. Humilhe-se diante do Senhor, confie em sua vontade e veja como Ele transforma sua vida com seu poder. Porque quando você ora com humildade, abre as portas do céu para que as bênçãos de Deus fluam sobre você e experimenta avanços que só Ele pode tornar possíveis. Número 3. A oração com fé. A oração com fé é a ponte que conecta nossas necessidades às promessas de Deus. E não estou falando de uma fé superficial, mas de uma convicção profunda, aquela certeza que nos impulsiona a acreditar que Deus está ali, nos ouvindo e agindo em nosso favor, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Hebreus 11:6 deixa isso claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você percebe o quão forte é essa afirmação? A fé não é opcional. Ela é o fundamento de toda relação com Deus, o pilar que sustenta nossas orações. Quando oramos com fé, reconhecemos duas verdades essenciais.
que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Não se trata apenas de acreditar que há um ser superior no céu. É saber que esse Deus, o Criador do universo, te ama, te ouve e está disposto a recompensar sua busca sincera. É confiar no caráter dele, na sua bondade e justiça. Porque, sejamos sinceros, de que adianta orar se não acreditamos que Deus realmente pode e quer responder? Marcos 11, 24 nos traz uma promessa incrível. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e assim será para vós. Mas aqui está algo que precisamos entender. Não se trata de uma fórmula mágica para obter tudo o que queremos, mas de um convite para confiar que Deus agirá conforme a sua vontade perfeita. Às vezes, isso significa que a resposta não será exatamente o que esperávamos, mas será sempre o melhor para nós. Orar com fé é confiar que Deus sabe o que precisamos, mais do que nós mesmos. A fé não é apenas esperança, é certeza. Hebreus 11 a descreve como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quantas vezes você já orou por algo que parecia impossível? É aí que entra a fé. Não se trata de enxergar com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. É acreditar que mesmo quando o cenário parece escuro, Deus está no controle e trabalhando nos bastidores. Mas vamos falar de algo que pode enfraquecer nossa oração: a dúvida. A dúvida é como aquele vento forte que ameaça virar o barco quando estamos no meio do oceano. Tiago 1,6 diz que quem duvida é como uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Se oramos com um coração cheio de dúvidas, estamos bloqueando a obra de Deus em nossas vidas. Por isso, é essencial cultivar uma fé firme, uma fé que diga: Senhor, eu não entendo como, mas sei que Tu podes fazer. Agora, como fortalecemos essa fé? A resposta está na palavra de Deus. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Cada vez que lemos a Bíblia, cada vez que meditamos em suas promessas, nossa fé se fortalece. É como alimentar nosso espírito com a verdade sobre quem Deus é e o que Ele pode fazer. Porque quando lembramos que Ele abriu o Mar Vermelho, que curou os enfermos e ressuscitou os mortos, como não acreditar que Ele também pode agir em nossa vida? E deixe-me dizer algo mais: a fé se manifesta por meio de ações. Não podemos dizer que cremos e, ao mesmo tempo, viver como se não confiássemos em Deus. Tiago 2:26 nos lembra que a fé sem obras é morta. Então, se você está orando com fé, haja de acordo com essa fé. Se está pedindo provisão, confie que Deus abrirá portas e comece a procurar essas oportunidades. Se está pedindo cura, agradeça a Deus como se já a tivesse recebido. Essa atitude demonstra que sua fé é real. A fé também é testada na adversidade. Talvez você esteja passando por um momento difícil e se pergunte: por que Deus não responde? Mas são nesses momentos que nossa fé cresce. É aí que aprendemos a depender totalmente de Deus, a confiar no seu tempo e na sua maneira de agir. Lembre-se de que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Você escolhe acreditar mesmo quando não sente nada. Por fim, orar com fé todos os dias abre as portas do céu para bênçãos e avanços em sua vida. Nem sempre você verá resultados imediatos, mas cada oração feita com fé é uma semente plantada. E no tempo certo, essas sementes darão fruto. Deus não ignora suas orações. Ele as ouve, as guarda e as responde conforme o seu plano perfeito. Então, continue orando, continue crendo e continue esperando nele. Porque a fé, mais do que um simples requisito, é o motor que move a mão de Deus em sua vida. Número 4. A oração de adoração e louvor. A oração de adoração e louvor é aquele momento em que nosso coração se encontra com a majestade de Deus. É um instante em que não pedimos nada, não explicamos nossas necessidades, mas simplesmente reconhecemos quem Ele é. Salmo 104 nos convida:
Entrai pelas suas portas com ação de graças, e nos seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Você percebe a profundidade desse chamado? Não é apenas um convite para orar. É um lembrete de que toda vez que entramos em sua presença com adoração, algo poderoso acontece em nosso espírito. Adorar a Deus começa com reconhecer sua grandeza. É como olhar para o céu estrelado em uma noite clara e perceber que o Criador de tudo isso também te conhece pelo nome. Salmo 145:3 descreve isso perfeitamente. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Isso significa que, por mais que tentemos compreender quão grande é Deus, Ele sempre será maior do que podemos imaginar. Seu poder, sua santidade e seu amor são infinitos, e adorá-lo é a nossa forma de reconhecê-lo. O louvor, por outro lado, é a nossa resposta de gratidão. É como se cada bênção que recebemos nos desse um motivo para agradecer. Desde as maiores coisas até as menores. O ar que respiramos, o alimento na mesa, as pessoas que amamos, tudo vem dele. Quando louvamos a Deus, estamos dizendo: obrigado por ser quem és e por tudo o que fazes. Deus não precisa da nossa gratidão, mas quando a expressamos, nosso coração se enche de alegria, pois percebemos que estamos cercados por sua bondade. Ao bendizer o nome de Deus, exaltamos tudo o que ele representa. Seu nome não é apenas uma palavra, é seu caráter, sua fidelidade, seu amor. É proclamar com nossas palavras e com nosso coração que ele é digno, que seu nome está acima de todo nome. E sabe de uma coisa? Quando bendizemos seu nome, não estamos apenas honrando a Deus, também estamos fortalecendo nosso espírito, porque cada palavra de louvor que sai de nossa boca nos conecta ainda mais com Ele. Mas deixa-me te dizer algo importante. A adoração não é apenas questão de palavras ou canções. Não basta dizer ou cantar. A verdadeira adoração vem do coração. É essa atitude de profunda reverência, de amor e admiração que vai além do que fazemos ou dizemos. É quando nosso espírito se rende completamente à presença de Deus, reconhecendo que Ele é tudo o que precisamos. Entrar na presença de Deus através da adoração é como cruzar um limiar para um lugar sagrado. É deixar para trás as preocupações, os medos e as distrações para se concentrar unicamente nele. Quando o Salmo 104 fala sobre entrar pelas suas portas e por seus átrios, está descrevendo esse ato de se aproximar de Deus, de estar em comunhão com Ele. E nesses momentos, não apenas sentimos sua proximidade, mas também experimentamos sua paz, seu amor e seu poder. A adoração tem um poder transformador. Ela libera nossa alma das cargas que carregamos, porque ao focarmos na grandeza de Deus, nossos problemas começam a parecer menores. O louvor fortalece nossa fé, porque nos lembra das obras poderosas que Ele já realizou em nossa vida e na vida de outros. E além disso, a adoração nos conecta com o eterno, nos elevando acima das preocupações terrenas e nos aproximando do coração de Deus. A música é uma ferramenta maravilhosa para a adoração. Um cântico cheio de louvor tem o poder de transformar a atmosfera. Você já ouviu um hino ou uma canção cristã que te fez sentir a presença de Deus de maneira especial? A música toca nosso espírito de uma forma única e nos ajuda a expressar o que às vezes as palavras não conseguem. Mas lembre-se, a adoração não se limita a um momento específico ou a um lugar determinado. Não é apenas na igreja ou durante o tempo de oração. É algo que você pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar. É uma atitude constante, um estilo de vida. Adorar a Deus enquanto trabalha, enquanto caminha, enquanto está com sua família. É reconhecer sua presença em cada aspecto do seu dia. Dedicar tempo diariamente à adoração e ao louvor transforma sua relação com Deus. Isso te enche de alegria, te dá força para enfrentar desafios e te prepara para receber as bênçãos e os avanços que Ele tem para você.
Porque quando você centraliza seu coração em Deus, abre a porta para que seu favor flua em sua vida. Então, não espere que tudo esteja perfeito para adorá-lo. Faça isso agora, neste momento. Entregue a Ele seu louvor e veja como sua presença transforma sua vida. Número 5. A oração de confissão e arrependimento. A oração de confissão e arrependimento é uma das experiências mais poderosas que podemos ter em nosso relacionamento com Deus. É o momento em que deixamos de lado as máscaras, reconhecemos nossas falhas e nos voltamos para Ele com um coração sincero. A Bíblia nos diz em 1 de João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não é apenas uma promessa, é um convite para sermos restaurados, deixarmos nossas cargas e encontrarmos liberdade em sua graça. Tudo começa com algo muito simples, mas profundamente transformador: reconhecer que pecamos. Sei que pode ser difícil admitir nossas falhas. Às vezes, tentamos nos justificar, minimizar nossos erros ou até mesmo ignorá-los. Mas ser honestos com nós mesmos e com Deus é o primeiro passo para a restauração. Não se trata de nos condenarmos, mas de abrirmos nosso coração e reconhecermos que falhamos em andar conforme a sua vontade. A confissão não deve ser algo genérico. Dizer, Senhor, perdoa os meus pecados é um começo, mas Deus quer que avancemos mais. Ele deseja que sejamos específicos, que nomeemos aquelas atitudes, palavras e ações que nos afastaram dele. Não porque ele precise saber o que fizemos, ele já sabe, mas porque nós precisamos encarar nossas falhas e entender a seriedade do pecado. Quando fazemos isso, experimentamos a verdadeira libertação que acontece quando trazemos nossas sombras para a luz. E aqui vem o mais importante: o arrependimento. Isso não significa apenas sentir culpa ou remorso. Arrepender-se é uma mudança genuína, um redirecionamento da vida. É dizer a Deus: não quero continuar nesse caminho. Quero viver de uma maneira que te honre. O arrependimento nos impulsiona a nos afastar do pecado e a buscar, com todo o nosso ser, agradar a Deus. Não é fácil, eu sei, mas é um ato de amor e obediência que transforma o nosso coração. O mais lindo da confissão e do arrependimento é que eles não nos deixam no sofrimento das nossas falhas. Pelo contrário, nos levam diretamente ao perdão. Deus é fiel e justo. Fiel porque cumpre sua promessa de perdoar aqueles que se arrependem. Justo porque já carregou todo o peso do nosso pecado na cruz de Cristo. Isso significa que quando confessamos, não há condenação, não há juízo, apenas graça. Deus não guarda rancor, nem nos lembra dos nossos erros. Ele nos limpa completamente e nos dá um novo começo. O Salmo 51:17 nos diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse versículo nos lembra que Deus não busca perfeição em nós, mas um coração sincero. Quando nos aproximamos dele com humildade, reconhecendo nossa necessidade de seu perdão, ele nunca nos rejeita. Pelo contrário, ele nos recebe com amor, nos restaura e nos enche com sua paz. Confessar nossos pecados é um ato de humildade. Despojamo-nos do nosso orgulho e reconhecemos que não podemos lidar com isso sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, é um ato que nos leva a experimentar o poder transformador da graça de Deus. Seu perdão não apenas apaga nossas falhas, mas também nos limpa e nos restaura. Ele nos devolve a comunhão com Ele, aquela conexão íntima que o pecado havia interrompido. Além disso, a confissão diária nos mantém em um relacionamento correto com Deus. Porque, sejamos sinceros, todos falhamos. Não importa o quão espirituais nos sintamos, ainda somos humanos. Mas cada dia é uma nova oportunidade para nos achegarmos a Ele, deixarmos nossas cargas e sermos renovados. Essa prática constante não só traz perdão, mas também nos prepara para receber as bênçãos e os avanços que Deus tem para nossas vidas.
O Espírito Santo desempenha um papel fundamental nesse processo. Ele é quem nos convence do pecado, não para nos condenar, mas para nos guiar ao arrependimento. É aquela voz suave em nosso coração que nos diz: isso não está certo, você precisa voltar para Deus. E quando respondemos ao seu chamado, encontramos não apenas perdão, mas também transformação. Então, se hoje você sente que há algo que precisa trazer diante de Deus, não adie mais. Confesse seus pecados, arrependa-se com sinceridade e permita que Ele te restaure. Sua graça está esperando por você. E cada vez que fizer isso, estará mais próximo de experimentar a plenitude do seu amor, sua paz e suas bênçãos. Deus não te pede perfeição. Ele pede um coração disposto. E quando você entrega isso a Ele, Ele faz coisas extraordinárias em sua vida. Número 6. A oração de petição. A oração de petição é muito mais do que simplesmente pedir coisas a Deus. É um ato de confiança, uma forma de entregar nossas preocupações e necessidades àquele que tem o poder de prover e cuidar de nós. Filipenses 4:6 nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Você percebe o quanto isso é libertador? Deus não quer que você carregue suas ansiedades sozinho. Ele deseja que você as entregue a Ele com um coração agradecido. Muitas vezes nos vemos presos na ansiedade, aquela sensação de que tudo depende de nós, de que se não resolvermos as coisas, nada dará certo. Mas aqui está a verdade: você não precisa fazer isso sozinho. A oração de petição é um convite para lançar suas cargas sobre Deus. Não importa o tamanho do que você precisa, seja grande ou pequeno, Ele está pronto para te ouvir. E não porque Ele não saiba o que você necessita, mas porque a oração é uma expressão da sua fé, uma maneira de dizer: Senhor, eu confio em Ti. Quando você apresenta suas necessidades a Deus, faça isso com honestidade. Você não precisa usar palavras bonitas ou tentar parecer perfeito. Fale com Ele como falaria com alguém que te ama incondicionalmente, porque é exatamente isso que Deus faz. Ele quer ouvir suas preocupações, seus medos, seus anseios, e quando você faz isso, algo muda dentro de você. Você já não está enfrentando seus problemas sozinho, está envolvendo o Criador do universo. Mas aqui há algo crucial: a gratidão. Você não pode separar a oração de petição de um coração grato. Agradecer a Deus enquanto apresenta suas necessidades muda completamente sua perspectiva. Quando você se lembra do que Ele já fez por você, sua fé se fortalece. Você começa a confiar mais, porque assim como Deus foi fiel no passado, Ele continuará sendo fiel no presente e no futuro. A gratidão te ancora na verdade de que Deus é bom e sempre trabalha para o seu bem. Agora vamos a algo que Jesus nos ensinou em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo nos revela uma chave importante para a oração de petição: colocar Deus em primeiro lugar. Antes de pedir por nossas necessidades, devemos nos perguntar se nossos desejos estão alinhados com a sua vontade. O que estamos pedindo glorifica a Deus, nos aproxima mais dele ou apenas satisfaz um desejo passageiro? Quando priorizamos seu reino, confiamos que ele suprirá todo o restante. Isso não significa que você não possa pedir coisas materiais ou ajuda em situações específicas. Claro que pode, mas há uma diferença entre pedir com um coração egoísta e fazê-lo com humildade e fé. Deus não é uma máquina de desejos. Ele é um Pai amoroso que sabe exatamente do que você precisa e quando precisa. Então, ao orar, peça com um espírito humilde, sabendo que você depende completamente da graça e misericórdia dele. E não se esqueça da persistência. Jesus nos ensinou sobre a importância de persistir na oração, como vemos em Lucas 11:5. Não porque Deus precise ser convencido, mas porque a persistência fortalece nossa fé e nos ensina a confiar no tempo perfeito dele.
Às vezes, a resposta de Deus não vem imediatamente, mas isso não significa que Ele não esteja ouvindo. O silêncio de Deus pode ser uma oportunidade para crescermos em paciência e dependência. Por fim, lembre-se de que a resposta de Deus nem sempre será o que esperamos. Às vezes, Ele dirá sim, outras vezes não, e em alguns casos, espere. Mas aqui está o mais incrível. Ele sempre responde segundo sua sabedoria perfeita. Deus vê o quadro completo e o propósito dele para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Confie que mesmo quando a resposta não for a que você esperava, Ele está agindo para o seu bem. Portanto, todos os dias, apresente suas petições a Deus com propósito. Ore com um coração cheio de gratidão, buscando primeiro seu reino e sua justiça. Não se agarre à ansiedade, entregue-a a Ele. Faça dessa prática um hábito essencial da sua vida. E você verá que não apenas experimentará sua provisão, mas também uma paz que excede todo o entendimento. Porque quando você ora com propósito e confiança, abre a porta para as bênçãos e os avanços que Deus já tem preparados para você. Número 7. A oração de intercessão. A oração de intercessão é uma das expressões mais puras do amor cristão. É aquele momento em que você deixa de lado suas próprias preocupações para apresentar as necessidades dos outros diante de Deus. Em 1 Timóteo 2, Paulo nos exorta a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Não há distinção, não há exclusões. A intercessão é um chamado para orar por todos. Seus amigos, sua família, sua comunidade, até mesmo por aqueles que você não conhece, e sim até pelos seus inimigos. Porque quando você intercede, está atuando como uma ponte de bênção entre Deus e as pessoas. Interceder não significa apenas pedir. Veja que Paulo menciona diferentes formas de oração: súplicas, petições e até ações de graças. Você pode suplicar por alguém que está em uma situação crítica, mas também pode agradecer a Deus pelo que Ele já está fazendo na vida dessa pessoa. Cada tipo de oração tem seu lugar e seu propósito. E o mais lindo disso é que, enquanto você ora pelos outros, Deus também está trabalhando em você. A intercessão te transforma porque te ajuda a sair da sua zona de egoísmo e a focar no bem-estar dos outros. Você já percebeu o poder de uma oração sincera? Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso não significa que você precisa ser perfeito para que Deus ouça suas orações, mas sim que precisa ter um coração alinhado com Ele. Quando você ora com fé, acreditando que Deus pode agir, suas orações podem trazer cura, restauração e mudanças poderosas na vida das pessoas. Talvez você não veja os resultados imediatamente, mas pode confiar que cada palavra que sobe ao céu é ouvida por um Deus que tem poder para transformar qualquer circunstância. Tiago também fala de algo importante: a confissão mútua. Antes de orarmos uns pelos outros, ele nos encoraja a confessarmos nossas ofensas. Isso não é para nos envergonharmos, mas para nos reconciliarmos. A intercessão deve partir de um lugar de unidade e amor. Como podemos pedir a Deus que traga paz à vida de alguém se nós mesmos não estamos em paz com essa pessoa? A confissão e o perdão abrem o caminho para que nossas orações sejam ainda mais eficazes. Orar pelos outros não apenas traz bênçãos para suas vidas, mas também fortalece a unidade no corpo de Cristo. Quando você intercede pelos seus irmãos na fé, está edificando a igreja, estreitando os laços de amor e cuidado mútuo. E não é só isso. Você aprende a ver o mundo como Deus o vê, porque cada vez que você intercede, se conecta ao coração de Deus, que ama profundamente cada pessoa e deseja o melhor para elas. A intercessão também é um ato de guerra espiritual. Toda vez que você ora por alguém, está lutando no mundo espiritual a favor dessa pessoa.
Você está declarando que as forças do mal não têm a última palavra, que Deus é soberano e que sua vontade se cumprirá. Pense em Jesus, nosso grande intercessor. Hebreus 7:25 diz que ele vive para interceder por nós. O exemplo de Jesus nos inspira a fazer o mesmo. Quando você intercede, está seguindo os passos dele, levando as necessidades dos outros ao Pai com amor e compaixão. E aqui está algo incrível. Quando você intercede, não apenas abençoa os outros, mas também é abençoado. A intercessão te transforma. Ao focar nas necessidades dos outros, sua fé se fortalece, seu amor cresce e seu coração se alinha mais ao de Deus. É como se, ao ser um canal de bênção, você mesmo se enchesse da graça que está pedindo para os outros. Então, por quem você precisa interceder hoje? Talvez seja um amigo que está passando por uma crise, um familiar que precisa de cura ou até alguém que te machucou. Não importa quem seja, leve essa pessoa em oração diante de Deus. Faça isso com fé, com amor e com persistência. E não se surpreenda se, enquanto você intercede, começa a haver avanços e bênçãos em sua própria vida, porque essa é a beleza da intercessão. Quando você abençoa os outros, Deus também te abençoa. Faça da intercessão um hábito diário e verá como não apenas a vida das pessoas ao seu redor será transformada, mas também a sua. Número 8. A oração de agradecimento. A oração de agradecimento é uma das formas mais bonitas de nos aproximarmos de Deus. Não porque estamos pedindo algo, mas porque simplesmente reconhecemos tudo o que Ele já fez por nós. 1 Tessalonicenses 5,18 nos diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora pare um momento para refletir nessa frase. Em tudo. Não diz quando tudo estiver bem ou quando você receber o que pediu. Diz em tudo, porque mesmo nos momentos difíceis, sempre há razões para agradecer. Agradecer em todos os momentos não é fácil. Às vezes as circunstâncias parecem tão difíceis que é complicado encontrar algo pelo qual dar graças. Mas é aí que entra a fé. A gratidão no meio das provações não minimiza a dor, mas reconhece que Deus continua sendo bom, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É dizer, Senhor, não sei como tu vais agir nessa situação, mas confio em ti. Obrigado porque sei que teu plano é perfeito. E acredite, quando você começa a agradecer, mesmo que seja um pequeno passo, sua perspectiva muda. O que antes parecia insuperável, agora você vê sob a luz da esperança. A gratidão, além disso, não é apenas uma opção, é um mandamento, é a vontade de Deus para nós. Quando você agradece, está obedecendo, mas também alinhando seu coração com o dele. Colossenses 3,17 diz: E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso significa que a gratidão não é algo que fazemos apenas na oração, mas uma atitude que deve permear todas as áreas da nossa vida. Desde a maneira como falamos, como trabalhamos, como nos relacionamos com os outros, tudo deve refletir um coração agradecido. A oração de agradecimento também nos convida a parar e reconhecer as bênçãos diárias. Muitas vezes, estamos tão focados no que nos falta que esquecemos o que já temos. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por algo tão simples como o ar que respira, a comida na sua mesa ou o fato de que você pode se levantar todas as manhãs? Cada detalhe conta. A gratidão nos torna conscientes das coisas que normalmente damos como certas, e isso transforma nossa perspectiva. Um coração agradecido também tem o poder de combater a reclamação e o descontentamento. É difícil reclamar quando você está focado em agradecer. A murmuração rouba nossa paz e alegria, mas a gratidão as restaura. Sempre que sentir vontade de reclamar, pare e encontre algo pelo qual agradecer. No início, pode parecer difícil, mas com o tempo, se torna um hábito que muda completamente sua vida. E aqui está algo incrível.
A gratidão abre portas para mais bênçãos. Não porque estamos tentando manipular Deus com nosso agradecimento, mas porque quando somos gratos, nosso coração se abre para receber mais. É como se Deus dissesse: se você está agradecido pelo pouco, posso confiar a você muito mais. E não apenas isso, a gratidão fortalece sua fé. Quando você lembra do que Deus já fez por você no passado, ganha confiança para enfrentar o futuro. Mas a gratidão não transforma apenas sua relação com Deus, também impacta seus relacionamentos com os outros. Um coração agradecido se reflete na forma como você trata as pessoas. Você começa a valorizar mais quem está ao seu redor, a reconhecer o esforço dos outros e a expressar sua apreciação. Isso não apenas fortalece suas relações, mas também cria um ambiente de amor e unidade. Além disso, viver com gratidão constante é um testemunho poderoso. Em um mundo onde a reclamação e a insatisfação parecem prevalecer, uma atitude de gratidão se destaca. As pessoas percebem quando você tem um espírito grato, e isso pode abrir portas para compartilhar o amor de Deus. Porque, no final das contas, a gratidão sempre aponta para Ele, para sua bondade, sua fidelidade e seu amor eterno. Então, como você pode começar a viver com um coração agradecido? Faça isso em sua oração diária. Reserve um momento a cada dia para agradecer a Deus, não apenas pelas coisas grandes, mas também pelos pequenos detalhes que tornam sua vida melhor. Você também pode manter um diário de gratidão, escrevendo todos os dias algo pelo qual é grato. Isso não apenas mudará sua perspectiva, mas também o aproximará mais de Deus. Quando você torna a gratidão um hábito diário, não está apenas cumprindo a vontade de Deus, mas também está criando espaço em sua vida para que suas bênçãos fluam. Porque um coração agradecido é um coração aberto, pronto para receber e desfrutar da plenitude que só Deus pode dar. Então comece hoje. Agradeça pelo que você tem e veja como Deus transforma sua vida de dentro para fora. Número 9. Orar, segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus não é apenas uma prática espiritual, é a chave para viver em paz e experimentar o poder transformador de sua presença em nossa vida. 1 João 5,14 nos dá uma promessa incrível. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pare um momento e reflita sobre o que isso significa. A segurança de que Deus te ouve não está na perfeição das suas palavras, nem na quantidade de vezes que você ora, mas no fato de que suas orações estão alinhadas com a vontade dele. Mas como podemos saber qual é a vontade de Deus? Para começar, a vontade de Deus sempre aponta para seu reino e sua justiça. Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, nos ensina a dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos lembra que nossas orações não devem ser apenas listas de desejos pessoais, mas sim um sincero desejo de que os planos de Deus se cumpram em nossa vida e no mundo. Não se trata de dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas de pedir que Ele nos alinhe ao que já planejou, pois seus planos são perfeitos, bons e agradáveis. Ao orar segundo a sua vontade, precisamos aprender a discerni-la. A Bíblia é a nossa guia mais clara. É a carta de amor de Deus, onde Ele revela seu caráter, suas promessas e seu propósito para a humanidade. Se você deseja saber como orar de acordo com sua vontade, comece mergulhando na palavra. Mas também há o Espírito Santo, que nos guia em situações específicas. Ele é nosso conselheiro, aquele que sussurra ao nosso coração o que Deus deseja para nós. Às vezes, isso significa parar por um momento na oração, não para falar, mas para ouvir. E aqui está algo que pode ser um desafio. A vontade de Deus nem sempre se alinha com os nossos desejos. Há momentos em que queremos algo com todo o nosso coração, mas Deus diz não ou espere. Por quê?
porque Ele vê o que nós não podemos ver. Ele entende o quadro completo. E mesmo que no momento isso possa doer, sempre podemos confiar que seu plano é o melhor. Jesus nos deu o maior exemplo disso no Getsêmani, quando disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Se o próprio Filho de Deus se submeteu à vontade do Pai, como não deveríamos nós seguir o mesmo exemplo? Às vezes, a oração não existe para mudar nossas circunstâncias, mas para mudar nosso coração. Ao orar segundo a vontade de Deus, encontramos paz, mesmo quando as coisas não saem como esperávamos. A oração se torna um processo de rendição, onde deixamos de lutar para impor nossa vontade e começamos a confiar que Deus sabe o que está fazendo. Essa confiança nos liberta da ansiedade e nos dá uma segurança que vai além do nosso entendimento. A paciência também tem um papel importante. Deus nem sempre responde imediatamente, mas isso não significa que Ele não está agindo. Algumas respostas levam tempo, porque Deus está preparando algo melhor ou trabalhando em nosso caráter enquanto esperamos. A espera não é um castigo, é uma oportunidade para crescer, para aprender a depender mais dele. Orar segundo a vontade de Deus também nos dá a liberdade de entregar o que não podemos controlar. Quando colocamos nossas preocupações e desejos em suas mãos, paramos de carregar o peso de tentar resolver tudo sozinhos. É como se disséssemos: Senhor, eu não sei como, mas sei que tu sabes. Essa rendição nos liberta e nos enche de uma paz que nada mais pode dar. Mas aqui está o mais surpreendente. Quando você ora segundo a vontade de Deus, não apenas experimenta paz, mas também abre as portas para bênçãos e avanços. Ao alinhar seu coração com o dele, você se coloca no lugar perfeito para receber aquilo que ele já preparou para você. E essas bênçãos nem sempre são materiais. Muitas vezes são muito mais profundas. Alegria, sabedoria, relacionamentos restaurados e uma fé inabalável. Então, torne a oração segundo a vontade de Deus um hábito diário. Peça a Ele que alinhe seus desejos aos dele, que te dê discernimento e que te ensine a confiar no seu tempo e na sua maneira de agir. Quando você faz isso, percebe que não precisa entender tudo. Só precisa confiar que Ele tem o controle. E quando você vive com essa confiança, não apenas sua vida muda, mas você se torna um testemunho vivo do poder, da sabedoria e do amor de Deus. Número 10. A persistência na oração. A persistência na oração é um dos maiores atos de fé que podemos oferecer a Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso em Lucas 18, quando disse que devemos orar sempre e nunca desanimar. Mas o que isso realmente significa? Significa continuar orando, continuar confiando, mesmo quando as respostas não chegam imediatamente. É manter a chama da fé acesa, mesmo quando parece que não há sinais de mudança. Pense nisso por um momento. Quantas vezes oramos e esperamos que a resposta venha imediatamente? Queremos resultados na hora, como se Deus fosse um botão mágico que resolvesse tudo no exato momento em que pedimos. Mas Deus não trabalha segundo o nosso tempo. Ele trabalha segundo o dele, e o tempo de Deus é perfeito. Quando parece que Ele não está respondendo, não é porque não está ouvindo, mas porque está agindo de uma maneira que talvez você ainda não possa ver. A demora não significa um não, significa um espere, estou preparando algo melhor. Jesus ilustrou essa verdade com a parábola da viúva persistente em Lucas 18:2. Essa mulher ia constantemente a um juiz injusto, pedindo justiça. No final, por causa de sua insistência, o juiz atendeu seu pedido. Agora pense, se um juiz injusto cedeu à persistência, quanto mais um Deus justo e amoroso fará por seus filhos que oram sem cessar. A persistência na oração não é para convencer Deus de algo, mas para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança na sua bondade e no seu poder.
Romanos 12, versículo 12, nos dá uma receita essencial para os momentos de espera. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Percebe o que esse versículo nos ensina? A oração é o que nos sustenta nos momentos difíceis. Quando as coisas não saem como planejamos, quando o caminho fica pesado, é a oração que nos ancora. E é nesses momentos que precisamos nos agarrar ainda mais a Deus, porque é Ele quem nos dá força para seguir em frente. Orar com persistência também demonstra nossa dependência de Deus. Quando fazemos isso, estamos reconhecendo que não conseguimos resolver tudo sozinhos, que precisamos da sua ajuda, da sua direção, da sua intervenção. A persistência na oração diz: Senhor, confio em Ti, mesmo quando não entendo o que estás fazendo. É um ato de rendição, de fé, no fato de que Ele tem o controle e que seus planos são melhores que os nossos. Mas sejamos honestos, esperar nem sempre é fácil, e é nessa espera que nossa paciência é testada. Mas aqui está uma verdade que quero que você lembre. A paciência que você desenvolve enquanto espera é uma bênção em si mesma. Deus não está apenas trabalhando na situação pela qual você está orando, Ele também está trabalhando em você. A oração persistente não muda apenas as circunstâncias, ela muda o seu coração. Ela te torna mais forte, mais confiante, mais alinhado à vontade de Deus. Há tantos exemplos na Bíblia de pessoas que oraram persistentemente. Pense em Elias, que orou várias vezes por chuva após anos de seca. Ele não parou após a primeira oração. Orava e enviava seu servo para verificar o céu. E só na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem surgindo no horizonte, um sinal de que Deus estava respondendo. Ou Daniel, que orou fielmente por anos pela libertação de Israel. E claro, Jesus no jardim do Getsemane, orando fervorosamente antes de enfrentar a cruz. Esses exemplos nos mostram que a persistência na oração não é um esforço inútil, mas um caminho direto ao coração de Deus. Às vezes, a oração persistente também nos alinha à vontade de Deus. Talvez no início você esteja pedindo algo que não está nos planos dele, mas à medida que você ora, ele começa a moldar seu coração. Você percebe que a vontade de Deus não é apenas boa, mas muito melhor do que você jamais imaginou. Agora, o que fazer se você está orando há muito tempo por algo e ainda não viu resposta? Não desista. Continue orando, continue confiando, porque Deus não ignora nenhuma das suas orações. Cada palavra, cada lágrima, cada suspiro, Ele ouve tudo. A persistência na oração não apenas te aproxima da resposta, mas te aproxima de Deus, e essa por si só é a maior bênção. Faça da persistência na oração um hábito diário. Fale com Deus como falaria com seu melhor amigo, confiando a Ele seus medos, seus sonhos, seus desejos. Mas também dê espaço para que Ele haja no tempo e do jeito dele. E enquanto espera, agradeça. Agradeça porque você sabe que Ele está agindo, mesmo quando você não pode ver. A fé não consiste em ver para crer, mas em crer que Ele está agindo porque você confia no caráter dele. E quando você menos esperar, verá como essa persistência na oração se transformará em respostas, bênçãos e avanços que só Deus pode dar. Então não desista, mantenha-se firme, porque no final, Deus sempre cumpre suas promessas. Número 11. O poder da oração em unidade. O poder da oração em unidade é algo que não podemos subestimar. Jesus disse claramente em Mateus 18:19: Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Você consegue imaginar isso? O acordo entre os crentes tem o poder de mover os céus, mas não se trata apenas de estar fisicamente juntos, e sim de estarmos no mesmo espírito, com o mesmo propósito, buscando a Deus com um coração cheio de fé. Quando oramos em unidade, algo especial acontece. Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. Isso não é apenas um simbolismo, é uma realidade espiritual.
Sua presença se manifesta poderosamente quando oramos com outros crentes, e essa unidade atrai a atenção de Deus de uma maneira única. Em um mundo onde tantas coisas nos dividem, a oração unânime é um lembrete de que há poder em estarmos juntos, deixando nossas diferenças de lado e focando no reino de Deus. Veja o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos 1:14, os discípulos estavam perseverando unânimes em oração. Esse não era um grupo qualquer. Eram homens e mulheres de diferentes origens, com personalidades diferentes, mas com um mesmo propósito: buscar a Deus. O resultado? O Espírito Santo desceu no Pentecostes e transformou suas vidas para sempre. Isso nos ensina que a unidade na oração não apenas traz respostas, mas também libera um mover de Deus que muda tudo. O mais maravilhoso da oração em unidade é que ela não é apenas a soma das orações individuais. É muito mais. É como se o poder da oração fosse multiplicado quando feito em unidade. O acordo entre crentes cria uma sinergia espiritual que amplifica nossas petições e se conecta diretamente ao coração de Deus. Mas aqui está a chave. Esse acordo precisa ser sincero. Não pode haver divisões, ressentimentos ou falta de perdão entre aqueles que estão orando. A harmonia é essencial para que a oração unânime seja eficaz. Nos momentos de crise, a oração unânime pode ser nossa maior arma. Pense na igreja primitiva orando por Pedro quando ele estava preso em Atos 12. Eles estavam unidos, orando fervorosamente por sua libertação, e Deus respondeu de maneira milagrosa. Um anjo foi enviado e o tirou da prisão. Isso não é apenas um relato histórico, é uma prova viva de que quando oramos juntos, Deus pode fazer o impossível. Mas não precisamos esperar uma crise para experimentar o poder da oração unânime. Ela também é uma ferramenta poderosa para fortalecer a nossa comunidade de fé. Quando oramos juntos, criamos laços mais profundos de amor e unidade. Lembramos uns aos outros que não estamos sozinhos, que há um corpo de crentes que nos apoia e que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. A oração em unidade também é um testemunho para o mundo. Em tempos onde as divisões são tão evidentes, a unidade dos crentes em oração é um reflexo do amor de Cristo. É um sinal de que o poder de Deus está operando entre nós. Quando o mundo vê a igreja orando unida, vê algo diferente, algo que só pode vir de Deus. Agora, talvez você esteja se perguntando: e se eu não puder sempre me reunir fisicamente com outros para orar? Isso não é um problema. A unidade na oração não depende necessariamente da presença física. Você pode se unir espiritualmente com outros crentes, mesmo à distância, orando pelos mesmos propósitos, compartilhando pedidos e mantendo o coração conectado. A tecnologia nos permite estar mais próximos do que nunca, e você pode usá-la para fazer parte de uma comunidade de oração unida. Então, por que não começar hoje? Encontre alguém com quem você possa orar. Talvez seja um amigo, um familiar ou alguém da sua igreja. Entrem em acordo sobre algo pelo qual querem orar e apresentem juntos esse pedido a Deus. E enquanto fazem isso, confiem que Ele está ouvindo, que sua presença está com vocês e que seu poder se manifestará. Porque quando oramos em unidade, algo poderoso acontece. Não apenas vemos respostas, mas também testemunhamos como nossas vidas, nossas comunidades e até mesmo o mundo podem ser transformados pelo poder de Deus. Número 12. A oração e o perdão. A oração e o perdão estão profundamente conectados. Jesus deixou isso bem claro em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, não podemos nos aproximar de Deus com um coração cheio de ressentimento e esperar que a comunicação com Ele seja eficaz. Perdoar não é uma sugestão, é um mandamento que nos liberta e nos prepara para receber o perdão e as bênçãos de Deus.
Quando oramos, nos colocamos na presença de um Deus santo e justo. Mas como podemos esperar que Ele ouça nossas petições se carregamos rancores e amargura no coração? Mateus 6,14 é direto: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoarmos, fechamos essa porta. Isso não significa que o perdão de Deus dependa de nossas ações, mas que a falta de perdão revela um coração endurecido, incapaz de receber a graça que Ele deseja derramar. O ressentimento e a falta de perdão são obstáculos poderosos. É como tentar falar com alguém enquanto você usa tampões de ouvido. Não importa o quanto você fale, não conseguirá ouvir nada. Da mesma forma, um coração cheio de mágoa não pode experimentar a plenitude da comunhão com Deus. A oração se torna superficial, uma rotina sem profundidade, porque não estamos permitindo que Deus trabalhe em nosso interior. Mas perdoar não significa justificar o que foi feito contra você. Não significa dizer que a ofensa foi correta, nem minimizar a dor que você sentiu. Perdoar é um ato de obediência, um passo de fé que diz: Senhor, eu entrego isso em tuas mãos. Tu és o justo juiz, não eu. É liberar esse peso que você carrega, não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece a paz que vem ao soltar esse fardo. E aqui está o mais maravilhoso: o perdão não apenas liberta a pessoa que te feriu, ele também liberta você. Quando você decide perdoar, você remove um peso enorme dos seus ombros. Você não está mais preso ao passado, à ofensa, nem à dor. Você fica livre para avançar, para ser curado e para viver plenamente. Essa liberdade não tem preço. É um presente de Deus para aqueles que seguem o seu exemplo. Claro, perdoar nem sempre é fácil. Às vezes, a dor é tão profunda que parece impossível. Mas deixe-me te dizer algo: o perdão é um processo. Não acontece da noite para o dia, e está tudo bem se você precisar de tempo. O importante é estar disposto a iniciar essa jornada. E você não precisa fazer isso sozinho. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é quem trabalha em nós para fazermos o que parece impossível. Ele te dará força, sabedoria e graça para perdoar. Agora há algo que precisamos entender. O perdão nem sempre significa reconciliação. Em alguns casos pode não ser seguro ou saudável restaurar o relacionamento com a pessoa que te machucou. E está tudo bem. Perdoar não significa que você deve voltar a ter contato com alguém que te feriu. Significa que você solta o rancor, libera o desejo de vingança e entrega tudo a Deus. O maior exemplo de perdão vemos em Jesus. Na cruz, enquanto sofria a dor mais extrema, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus pôde perdoar em meio a tanto sofrimento, como não vamos seguir o seu exemplo? Seu perdão nos ensina que o amor sempre tem a última palavra e que a graça sempre é mais forte que o pecado. Quando oramos e perdoamos, estamos nos alinhando com o coração de Deus. Estamos abrindo caminho para que nossas orações sejam ouvidas e para que as bênçãos dele fluam em nossas vidas. Um coração cheio de mágoa não pode receber a plenitude do amor de Deus. Mas um coração que perdoa é um coração livre, pronto para receber tudo o que o céu tem para dar. Faça do perdão uma prática diária em sua vida de oração. Todos os dias, pergunte a si mesmo: existe alguém que eu preciso perdoar? Se a resposta for sim, leve essa situação diante de Deus. Fale com Ele sobre seus sentimentos e peça a sua ajuda para liberar o perdão. Você verá como, pouco a pouco, seu coração será preenchido com paz, suas orações se tornarão mais profundas e seu relacionamento com Deus será fortalecido. O perdão não é apenas um presente que você dá aos outros, é um presente que você dá a si mesmo. E quando você o pratica, abre as portas para que Deus faça coisas incríveis em sua vida. Porque um coração que perdoa é um coração em sintonia com o céu e isso muda tudo. Número 13. A oração e a palavra de Deus.
A oração e a palavra de Deus estão intimamente conectadas. Jesus disse isso de forma muito clara em João 15:7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você percebe a grande promessa que há aqui? A chave não está apenas em pedir, mas em permanecer. Permanecer em Cristo e em sua palavra significa que nossas orações estarão alinhadas com sua vontade, e isso muda tudo. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias ou mandamentos. Ela é a orientação que precisamos para cada aspecto de nossa vida, inclusive para nossa oração. O Salmo 119, 105 expressa isso perfeitamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É como se a Bíblia iluminasse nosso caminho, mostrando por onde andar, mesmo nos momentos mais escuros. Quando você se aproxima de Deus em oração, tendo sua palavra em mente, você não está falando ao acaso. Você está orando com propósito, com direção, e isso traz resultados. Orar usando as Escrituras é uma prática poderosa. Pegue um salmo, uma promessa ou um versículo e transforme-o em sua oração. Por exemplo, se você está passando por um momento difícil, pode orar com as palavras do Salmo 23. Senhor, tu és meu pastor, nada me faltará. Essas palavras não são apenas um lembrete de quem Deus é, mas também uma declaração de fé. Quando você ora a palavra de Deus, está declarando aquilo que Ele já prometeu, e isso fortalece sua fé. Outra coisa maravilhosa é que a Bíblia nos revela as prioridades de Deus. Você já se perguntou o que realmente deveria pedir em oração? Às vezes, pedimos coisas que não são tão importantes ou que não estão alinhadas com o que Deus quer para nós. Mas quando estudamos a Bíblia, começamos a entender quais são as suas prioridades. Seu reino, sua justiça, sua glória, isso muda completamente a maneira como oramos. A oração não é mais apenas sobre nossas necessidades, mas sobre como nossos pedidos podem glorificar a Deus e cumprir seu propósito. A leitura da palavra também prepara nosso coração para a oração. Já aconteceu de você começar a ler um trecho da Bíblia e, de repente, sentir vontade de falar com Deus sobre aquilo? Talvez seja um versículo que te confronta, que te encoraja ou que te lembra de uma promessa. A Bíblia tem esse poder de abrir nosso coração e nos conectar com Deus de uma maneira profunda. Meditar na palavra leva nossas orações a um nível mais profundo. Quando você não apenas lê um versículo, mas para refletir sobre ele, algo acontece. Você começa a ver como aquela passagem se aplica à sua vida, e isso se transforma no tema da sua oração. Por exemplo, ao meditar em Filipenses 4:6, que diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma", você pode orar dizendo: "Senhor, ajuda-me a entregar minha ansiedade a Ti e a confiar em Ti em todas as coisas." A palavra também nos fortalece na oração, especialmente nos momentos difíceis. Quando sua fé está enfraquecida, lembre-se de promessas como Isaías 40:10. "Não temas, porque eu sou contigo." Essas palavras têm poder para renovar sua esperança e te dar forças para continuar orando, mesmo quando as respostas não chegam imediatamente. E aqui está algo maravilhoso. A oração também nos dá entendimento sobre a palavra. É um ciclo perfeito. Quando você ora antes de ler a Bíblia, pede a Deus que te ajude a entender o que está lendo. E à medida que lê, o Espírito Santo começa a revelar novas verdades a você. É um diálogo contínuo entre você e Deus, onde Ele fala através da sua palavra e você responde através da oração. Então, como você pode combinar a oração com a palavra de Deus no seu dia a dia? Comece separando um tempo diário para ler a Bíblia. Não precisa ser um trecho longo. Até mesmo um pequeno versículo pode ser suficiente para meditar e transformá-lo em oração. Por exemplo, se você lê Provérbios 3:5, pode orar dizendo: "Senhor,
Ajuda-me a confiar em Ti de todo o meu coração e a não me apoiar no meu próprio entendimento. Guia os meus caminhos. Ao fazer isso, você perceberá que suas orações se tornarão mais profundas, mais focadas e mais alinhadas com o que Deus deseja para você. E quando você ora seguindo a orientação da sua palavra, está abrindo o caminho para que suas bênçãos e seu propósito se manifestem em sua vida. Porque orar não é apenas falar com Deus, é permitir que sua palavra transforme seu coração, seus desejos e sua fé. Faça da palavra de Deus sua companheira constante na oração. Deixe que ela te guie, fortaleça sua fé e alinhe seus pedidos ao coração de Deus. E enquanto faz isso, verá como sua vida de oração será transformada e como as bênçãos e os avanços que Deus tem para você começarão a fluir. Porque quando você ora com a orientação divina, está caminhando na direção certa, com a certeza de que Deus ouve e responde. Número 14. Orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é entrar em uma dimensão de intimidade e conexão com Deus que transforma nossa vida de oração. Romanos 8:26 nos dá uma promessa incrível. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E deixe-me te dizer algo. Essa fraqueza é algo que todos nós enfrentamos. Quantas vezes você já tentou orar e simplesmente não sabia por onde começar? As palavras parecem não fluir. Seus pensamentos estão dispersos e você sente que sua oração não está indo a lugar algum. É aí que entra o Espírito Santo, tomando nossas orações e levando-as a um nível que na nossa humanidade não conseguimos alcançar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não significa que o Espírito literalmente geme, mas que ele expressa algo profundo, além das palavras humanas. Ele toma nossas orações, mesmo aquelas que não sabemos como expressar, e as apresenta ao Pai em perfeita sintonia com sua vontade. É como ter um tradutor celestial, que garante que nossas orações sejam exatamente aquilo que precisam ser. Quando Efésios 6:18 nos exorta a orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, isso não significa seguir um método específico. Orar no Espírito significa permitir que o Espírito Santo guie nossa oração, impulsionando-nos a pedir conforme a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente. É confiar que Ele sabe do que precisamos, mesmo antes de nós mesmos sabermos. Perseverança é essencial. Efésios 6:18 não apenas fala sobre orar no Espírito, mas também sobre fazê-lo com perseverança. Isso significa que você não deve desistir. Talvez você não veja respostas imediatas, mas continue orando, continue buscando, porque o Espírito Santo não apenas intercede por você, ele também fortalece sua fé enquanto você ora. É nessa perseverança que muitas vezes vemos as maiores transformações, não apenas nas nossas circunstâncias, mas dentro do nosso coração. O Espírito Santo também nos revela a vontade de Deus. Você já sentiu que não sabe qual decisão tomar? Que há momentos em sua vida que parecem um labirinto sem saída? É exatamente nessas horas que o Espírito Santo age, porque ele conhece os pensamentos de Deus e nos guia a orar conforme o seu propósito. Nem sempre entenderemos o como ou o porquê, mas podemos confiar que se o Espírito está nos guiando, estamos no caminho certo. Para alguns, orar no Espírito também inclui a oração em línguas, como mencionado em 1 Coríntios 14:2. Embora essa seja uma manifestação específica do Espírito, não é a única forma de orar no Espírito. Orar no Espírito abrange todo momento em que permitimos que o Espírito Santo dirija nossa oração, seja em nosso próprio idioma ou de formas que não compreendemos completamente. O importante não é o método, mas que ele esteja no controle. Quando oramos no Espírito, também vemos o fruto do Espírito se manifestar em nossa vida de oração. Amor, alegria, paz, paciência. Tudo isso começa a impregnar nosso relacionamento com Deus.
A oração deixa de ser uma obrigação e passa a ser um encontro transformador, onde recebemos força, direção e paz. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você ora no Espírito, sente a presença de Deus de forma mais real, mais intensa. É um lembrete de que você não está sozinho, de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está agindo em sua vida, guiando suas palavras, seus pensamentos e sua fé. Isso não acontece automaticamente. Precisamos cultivar uma sensibilidade ao Espírito Santo. Isso envolve momentos de quietude, de ouvir, de abrir o coração e dizer: Espírito Santo, guia-me. Não é um ritual complicado, é uma atitude de dependência, uma disposição para deixar que ele tome o controle. Antes de começar a orar, reserve um momento para convidar o Espírito Santo a dirigir sua oração. Diga: Senhor, eu não sei exatamente o que pedir, mas confio que Tu sabes. Guia minhas palavras, meus pensamentos e meus desejos. E enquanto ora, escute. Talvez você sinta um impulso para orar por algo específico ou por alguém em particular. Siga essa direção, pois é o Espírito agindo em você. A beleza de orar no Espírito é que isso te conecta ao céu de maneira única. Você pode ter certeza de que está orando em sintonia com o coração de Deus. E quando suas orações estão alinhadas com sua vontade, você pode estar seguro de que está no caminho para as bênçãos e os avanços que Deus já preparou para você. Permita que o Espírito Santo seja seu guia constante. Não importa se suas palavras são poucas ou se você não tem clareza sobre o que pedir. Confie que o Espírito está contigo, intercedendo, fortalecendo e te levando cada vez mais perto do propósito de Deus para a sua vida. E enquanto você faz isso, experimentará uma transformação profunda, não apenas em sua vida de oração, mas em todo o seu relacionamento com Deus. Porque quando você ora no Espírito, está permitindo que o próprio céu intervenha na sua vida. Ao longo deste vídeo, exploramos os diversos aspectos da oração que nos permitem experimentar a bondade e a fidelidade de Deus de maneira sobrenatural. Desde a base inabalável do nosso relacionamento com o Pai até a persistência na fé e a humildade que nos alinha com a sua vontade, cada um desses ensinamentos nos revela que a comunhão com Deus é o fundamento para receber bênçãos e ver avanços reais em nossa vida. Lembre-se de que não se trata de fórmulas ou rituais vazios, mas de um coração conectado ao céu. Permaneça firme na palavra, permita que o Espírito Santo guie suas petições e nunca se canse de interceder, não apenas por você, mas também pelas pessoas que Deus colocou em seu caminho. Quando oramos com fé e vivemos em obediência, o Senhor se agrada em abrir portas que pareciam fechadas, derramando sua graça de forma abundante e transformadora. Eu te encorajo a levar esses princípios para o seu dia a dia, orando com determinação e esperança. Que cada palavra seja um testemunho da sua confiança no poder de Deus, e que cada passo que você der seja cheio da certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Permaneça em oração, confie na sua graça e prepare-se para ver as bênçãos do céu fluindo em sua vida. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.